Olá, o Zanzando está no ar aqui pela TV Antares, a TV que tem conteúdo que te faz pensar. O programa hoje começa com uma conversa com o visitante, o arquiteto e designer paulistano Carlos Mota. Ele tem mais de 30 anos de carreira e tem a madeira como a grande paixão. A primeira vez que me deparei com o trabalho de Carlos Mota foi no programa Casa Brasileira no canal GNT. Colocar minha casa aqui nessa piramba danada de Mata Atlântica sem estragar a mata, sem estragar nada, que está tudo tão precioso, né? Há bilhões de anos essa coisa está consolidada aqui. E pensei na casa muito como um abrigo mesmo. Vou fazer a coisa mais simples, não vou mexer com a topografia, vou posar essa casa nesse terreno. E foi assim que eu fiz. E para pousar nesse terreno, a coisa mais leve que eu conseguiria como técnica construtiva seriam as madeiras. Falei, legal, vou fazer uma casa toda de madeira, muito levinha, só tocando os pilares no chão. E vou pintá-la de verde, da cor de toda essa folhagem, vou mimetizar a casa, deixá-la da cor disso tudo. E vou tentar ser mais um desses bichos morando aqui no meio dessa vegetação, tanto que a casa realmente eu reparto com essa bicharada. Bem, a natureza sempre teve presente, porque apesar de eu ser um paulistano da gema mesmo, nascido dentro daquela cidade cruel, louca e interessante, eu sempre morei em casa. Então, casa tinha já um jardinzinho, tinha grama, eu já tinha plantas em casa desde pequeno, sempre tive muita atração por atrair os passarinhos para casa, jogar quirera de milho. Então, eu sempre tive cachorro, sempre tive gato, a coisa com a natureza sempre foi muito forte. Mas eu sempre tive a felicidade de todo fim de semana, desde que eu nasci, descer a serra. São Paulo está a 750 metros de altitude, né? Você descia lá do Planalto, descia para a Baixada Santista e para Guarujá, que é um lugar lá de São Paulo muito gostoso, que é com meu pai para pescar. Então as pescarias sempre tiveram muito presentes na minha vida desde que eu nasci. Até mais ou menos 13, 14 anos, quando eu sempre gostei muito de onda, sempre pegava onda de jacaré, pegava onda com pranchinha de madeira, depois com isopor, mas daí eu vi uma prancha de surf. E a primeira vez que eu encostei numa prancha de surf foi uma paixão imediata. Eu surfava muito em praias muito ermas, muito isoladas. E nessas praias chegavam, como em toda praia chega, pedaços de madeira boiando. Muitas vezes são madeiras lindíssimas, porque essas madeiras estão boiando há muito tempo e são muito sovadas pelas ondas, pelo vento, pelas pedras que ficam ali batendo. E a parte mais fraca da matéria orgânica vai embora. E aquela que é o cerne, que é mais forte, ela se mantém. Então chegavam peças com formas orgânicas de madeira de muito duras e muita qualidade, lindíssimas. Eu fui juntando, guardando, algumas a gente fazia fogueira na praia, para fim de tarde, e outras coisas eu levava para casa. E com essas madeiras que eu levei para casa, eu fiz as primeiras peças, bem simples. Fiz uma estante em casa, depois fiz uma cadeira, e começou disso. Eu já estava estudando arquitetura, estava no segundo para o terceiro ano. Aí que eu entendi que o desenho seria a grande ferramenta, tá? Daria para planejar o que eu iria fazer com essa madeira no plano, no desenho. Eu com uma lapiseira e um pedaço de papel, no plano eu poderia planejar o que eu ia fazer no tridimensional. Foi aí que eu entendi a coisa. Então eu usei a própria marcenaria da escola para fazer as primeiras peças, ainda com madeira reutilizada. E naturalmente a coisa surgiu. E acredite ou não, perdura até hoje do mesmo jeitinho. É muito pouco intelectualizado o trabalho. Ele não é um trabalho assim de estudos, de livros ou histórico. Não, ele é uma coisa muito que vai sendo feita naturalmente assim. Você trabalha com madeira, que é uma matéria-prima, de certa forma, abundante aqui no Brasil, né? A gente aqui no Piauí, pegando um exemplo, eu queria que você me falasse depois o que é que você acha disso. A gente tem muita matéria-prima também que pode se tornar objetos de design assim, funcionais, conceituais, e as pessoas elas não aderem a isso, elas não gostam, elas, de certa forma elas rejeitam e elas querem o luxo do design ostensivo, pasteurizado. O que é que você acha disso? Eu acho que isso é uma coisa normal, que acontece no mundo todo. Todo mundo tem uma tendência em olhar
aquilo que o outro já faz de uma maneira mais bacana, porque aquilo traz status. Só que esse status está mudando. Não adianta hoje, o luxo hoje, por exemplo, para mim, não existe nenhum luxo maior do que ter tempo. Para eu poder ficar com as pessoas que eu quero bem, para eu poder fazer o surf que eu tanto gosto. Então o tempo para mim é um luxo muito maior do que qualquer carrão, do que qualquer ouro, do que qualquer coisa preciosa. A coisa mais preciosa para mim é o tempo e a saúde, a minha saúde física, para eu poder usufruir o privilégio de existir, certo? Então o que eu acho é que lentamente as pessoas vão percebendo que as coisas que estão em volta da gente são as mais valiosas, porque são elas que fazem parte desse hall de conhecimento, onde existe uma carga afetiva enorme depositada ali, porque é o convívio. Eu gosto muito do meu cachorro, porque eu convivo com ele. Eu gosto muito do meu jardim, porque eu convivo com ele. Eu adoro, sabe, as árvores que eu estou em volta na minha casa, no meu sítio, porque elas fazem parte da minha vida. Então, se as pessoas aqui, vamos falar de Teresina exclusivamente, tivesse qualquer coisa, uma fibra, um tipo de madeira, ou a própria carnaúba, eu uso carnaúba lá na minha marcenaria, juro, assim, ó, com respeito, porque não existe nada mais nobre, mais bonito do que a cera de carnaúba brasileira. Isso é uma coisa que o europeu, quando vê aquilo, cai de joelho, porque aquilo não é um produto feito dentro de uma indústria química, aquilo é uma cera pronta da natureza de extrema qualidade. Então eu acho que essa volta que muitas vezes as pessoas têm que dar, falar, eu prefiro ter um móvel italiano, porque na hora que minha vizinha vier na minha casa, ela vai ver que eu tenho um status cultural ou um status financeiro econômico, isso vai cair por água abaixo, porque vai ser muito mais legal, vai ser muito mais culto, vai ser muito mais interessante e vai expressar muito mais a integridade da alma dessa pessoa, ter uma coisa mais local, inclusive pelo próprio problema de sustentabilidade. Hoje, para você trazer um móvel da Itália, um móvel da Indonésia, ou seja, de onde for que venha, imagina o gasto, o impacto que causa no nosso ambiente, trazer isso de avião ou trazer isso de navio, passar por caminhão, gastar óleo, gastar pneu. É um transtorno para botar uma cadeira dentro de um apartamento de uma pessoa para ter um status, é uma coisa tão efêmera, tão vazia. Então, já pensou que legal eu ter aqui na minha esquina, não gastei nada, o seu Zé Mané trouxe para mim uma fibra, fez um móvel, porque nós temos um designer brasileiro que soube usar isso, fez uma peça bacana, o impacto é super pequenininho, consegui distribuir o lucro entre esse grupo, dessa cadeia produtiva, ficou aqui o dinheiro. Na hora que as pessoas entenderem e sentirem isso com uma maneira afetiva, nossa, é o que a gente quer. E eu acho que a gente está arrumando para isso. O luxo, então, é a simplicidade para você? Sem a menor dúvida. Eu acho que o luxo é exatamente essa coisa a mais verdadeira, aquela coisa íntima que todo mundo conhece, todo mundo sabe quanto que é gostoso um arroz com feijão em casa, com as pessoas queridas. Nada pode ser mais luxuoso do que estar com as pessoas que eu quero bem, comer aquela comidinha caseira, sabe? Ter um banquinho surrado, sabe? Que foi do meu pai, ou foi eu mesmo que fiz, ou eu comprei numa esquina. É tão mais gostosa essa intimidade verdadeira do que uma coisa que demonstra aquilo que você gostaria de ser e não é. Eu acho que é muito cafona, né? Você já tinha vindo aqui em Teresina alguma vez? Nunca, primeira vez. Estou adorando, é tão legal e tão surpreendente ver que o tamanho desse país, demorou um tempão para chegar aqui, não teve almoço. Eu medi a distância da minha casa pelo tamanho da minha fome, porque eu tomei o café da manhã e só vim chegar aqui para comer, eram 4 horas da tarde. E é impressionante, é muito grande. Estava um dia bem aberto, eu vi na janela, fiz questão de vir na janela os 2 voos, olhando para baixo e vendo aquele Brasilzão passando. Eu falei, nossa, que monstro, tão mal gerido, tão mal coordenado e com esse potencial, com esse pessoal maravilhoso que tem aqui. Então é muito legal chegar em Teresina e ver que, apesar da grande distância física, existe esse DNA nosso brasileiro que não tem como. Meu brasileiro é o povinho legal pra caramba.